O sindicado, que também diz chamar-se Benedito em Tabajá da Silva, é conhecidíssimo na jurisdição desse distrito policial como desordeiro, sendo frequentador costumaz da Lapa e suas imediações. É pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes femininas, alterando até a própria voz. Não tem religião alguma. Fuma, joga e é dado ao vício da embriaguez. Sua instrução é rudimentar. Exprime-se com dificuldade e intercala em sua conversa palavras da gíria desse ambiente. É de pouca inteligência. Não gosta do convívio da sociedade por ver que esta repele dados seus vícios. É visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social. Rio de Janeiro, Distrito Federal. 12 dias do mês de maio do ano de 1932. Vocês ouviram a fala inicial do filme Madame Satã. João Francisco dos Santos, ou Madame Satã, foi uma figura emblemática da vida noturna no Rio de Janeiro. Gay, negro, nordestino, analfabeto, ganhou notoriedade como transformista. É até estranho falar esse termo hoje em dia, né? Mas é o adequado para a época. Sua alcunha foi atribuída no Carnaval de 1938, quando ele participou de uma competição de fantasias promovido pelo bloco Caçadores de Veados. Foi um bloco muito famoso, foi criado em 1930 por Antônio Seta, que também era conhecido como a Rainha, e esses concursos atraíam muitos turistas e ofereciam oportunidades de trabalho para os transformistas. Bem, a fantasia que o João Francisco usou se assemelhava à da personagem principal de um filme que estava na moda na época, do Cecil DeMille, chamado Madame Satã. Notem que na acusação é citada a forma de falar da personagem. Exprime-se com dificuldade e intercala na sua conversa palavras de seu ambiente. Isso em 1932. Então, não estamos falando da língua do dia. Bem-vindos ao Babel, o seu podcast sobre diversidade linguística. Meu nome é Cecília Farias e hoje vamos falar sobre o Pajubá, afinal, mês do orgulho LGBT. E a gente começou meio pesado, né? Eu sei. Mas força aí, porque esse episódio ainda vai ter momentos muito divertidos. Eu só queria deixar claro que, por mais que as expressões usadas hoje pela comunidade LGBT, principalmente pelas trans e travestis, elas acabam sendo usadas como um linguajar cômico, divertindo até mesmo a comunidade heterossexual. Só que antes da festa, antes das brincadeiras, antes de ser uma forma bem-humorada de falar, o Pajubá surge da resistência de uma parcela da população. Eu queria começar lembrando disso e que o episódio vai sim abordar a resistência LGBT, claro, mas com foco no Brasil, tendo em vista que é o pano de fundo do Pajubá. Então vamos ter em mente que acontecimentos, por mais importantes que sejam, de outros países não serão abordados. Mas agora chega de colete e acuenda aqui. Esse é um episódio para todos, para o Có, para Entendida, para Adé, Amapô, para quem é GDF ou GDC. Você pode ser Ivone, Melicinha ou só uma Ana Cláudia. Só não é pra Aliban, hein? Lembrando que não existe Aliban antifascista. Se o close é certo, pode vir, pode chegar. Chega junto, chega perto, pode vir, pode agregar. Mas se o close for errado, não quero, muito obrigado. Não tem lugar pra você, ai que pena, tá lotado. Chega na balada dando close de bonita. Olha de cima a baixo, passa fazendo a egípcia. Só no close card parcelado no carão. Mais seguidores que Cristo, muitos casos e poucação. Close de Patrícia. Quando o babado é certo, tudo fica uma delícia. Close de Patrícia. Tudo que eu gosto é cara engorda ou vicia. Close de bandida. Defendo as afrontosas e também as oprimidas. Close de bandida. Quero ver se encara essa gangue reunida. Se o close é pose, truque, jogo de aparência. Pra mim estar no game é questão de sobrevivência. Fechou com as manas, cê tá mexendo comigo. Eu não sou de confusão, mas se for pra brigar, eu brigo. Então, o que é Pajubá? Também chamado de Bajubá, dependendo da região, é uma forma de falar baseada em origens afro-brasileiras, surgindo do contato principalmente do Iorubá com o português brasileiro. Em Iorubá, Pajubá, ou sua variante Bajubá, significa mistério, segredo. Mas como a galera é muito afrontosa,
Pajubá, em Pajubá, significa fofoca ou novidade. Ele é associado principalmente às trans, travestis e aos homens gays. Vamos comentar mais pra frente a discussão sobre como classificar o Pajubá, se é língua, se é pidgin ou o quê. Mas por hora a gente só precisa ter em mente que ele surgiu dessa interação da comunidade LGBT com os cultos das religiões de matrizes africanas, para depois serem levados para os ambientes fora do meio ritualístico. As principais línguas cultuais de referência são Ewe, Fon, Gun, para os cultos do tipo Gegemina, esse é um. O segundo é do Yorubá, para os cultos do tipo Nagô. E em terceiro, o Kikongo, Kimbundo e Umbundo, para os cultos do tipo Angola, ou Congo-Angola. Eu fiz pessoas, né, que seguem essas religiosidades, qualquer incorreção minha podem vir falar, viu? Eu falo como uma pessoa de fora que fez alguma pesquisa, mas qualquer coisa venham me corrigir, tá? Bem, nesses rituais, embora exista a predominância do português brasileiro nas estruturas sintáticas, né, em meio a elas entram as expressões de origem africana, no caso já com as características fonológicas do nosso idioma, como ebó, que significa sacrifício ou oferenda, eké, que é uma pessoa mentirosa, falsa, okó, que pode ser marido, pênis ou homem, taba, que é tabaco, assim, no Yorubá, né, porque no Pajubá, quem sabe que é cigarrinho de artista, né? E idi significa parte de baixo ou nádegas. Os gays, tanto os que atuam nos ritos quanto os que somente assistem, prestigiam, passam a usar essas expressões da língua Yorubá e incorporam ao universo Pajubá. Geralmente, os significados das palavras permanecem, ocorrendo algumas pequenas mudanças fônicas e semânticas. E tem os que vêem no Pajubá uma pidginização, né, que a gente vai falar mais pra frente. O termo Pajubá começou a ser reconhecido pela comunidade LGBT como nome dado a esse conjunto de expressões entre as décadas de 70 e 80. Nesse meio tem até a revista G Magazine envolvida, porque nela foram disseminados muitos termos do Pajubá. Mas certamente foi com a popularização da internet que o Pajubá aumentou expressivamente seu número de usuários, assim como um monte de coisa foi viabilizada pela internet, né? Mas é que às vezes também fascismo é viabilizado por ali. Mas enfim, é por conta da participação da comunidade LGBT nos cultos afro-brasileiros de Candomblé e de Umbanda que vêm as palavras de origem africana que entram como código linguístico da fala homossexual. E provavelmente essa é a última vez que eu vou falar homossexual, porque é muito longa. Às vezes soa artificial, até dependendo de quem fala. E eu queria lembrar que só sapatão e viado pode chamar sapatão e viado de sapatão e viado, tá? Beijo. Dessa vez você não me tira, viu a bicha de salto e sei que isso te irrita. Mas também ensina, cai fora da pista. A série Casas Armadas vão mostrar como se tem. Baile favela na pista, face bonita, as unhas fui eu que escolhi. Minhas amigas unidas, sinta batida, todos os olhos em mim. Homofóbico machista, hasta la vista, está chegando o seu fim. Cada bicha tem sua ginga, não adianta mandinga, nem competir. Me diz, quero ver fi, hoje tô chique, eu sinto close, nego tá drink. No brinco em trabalho, hoje dou trabalho, quebrada com ele é hit. Amanhã minha cara tá na magazine, pra quem duvidou não mais duvide. Gigo Murilote, hello, bom beat, e Rally vai chegando com a pouquinho no beat. Agora vamos para a parte das histórias. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a parte da sua origem nos cultos religiosos, né? Então vamos fazer um apanhado disso. As línguas cultuais foram empregadas desde o século XIX nos cultos afro-brasileiros. Eles são principalmente de dois tipos, os da espécie candomblé, que são mais próximos da tradição africana, e os da Umbanda, que justapõem diversas tradições, mesclando a parte africana, indígena e europeia. A europeia, principalmente o catolicismo e o espiritismo, né? Os candomblés, segundo as suas subdivisões internas, empregam diversas línguas, como eu já disse antes, né? Majoritariamente é o Yorubá, mas também tem Ewe, Fon, Kimbundo, Kingondo, e elas são consideradas marcas identitárias e utilizadas até para distinguir os diferentes cultos. E muitas vezes o acesso a essas línguas é até meio difícil, porque elas costumam ser reservadas aos iniciados só, não para quem vai assistir de alegre. Elas servem de suporte ao ritual, né, com cânticos, que são os
pontos, com saudações, com os nomes e mensagens dos iniciados, e elas também se destinam à comunicação no interior da comunidade de culto. Isso nos candomblés. Já nos cultos de Umbanda, a língua é mais próxima do português brasileiro, mas marca uma diferença dele por meio do vocabulário, além de variar no seu semanticismo e nas suas marcas morfossintáticas de acordo com a entidade espiritual que está utilizando. Olha que interessante. Uma curiosidade também é que no Pajubá, embora se usem essas expressões comuns a essas religiões, não são citados os nomes do orixás, com exceção para os termos Exu e Pombagira. A comunidade LGBT usa esses termos para se referir a pessoas feias ou que fazem coisas ruins. Só que é possível que essa ideia de associar Exu com o sentido de algo maléfico venha do período da colonização europeia, que fez um sincretismo equivocado, relacionando o Exu à figura do diabo e a Pombagira como uma versão feminina do Exu. Ou seja, europeus, não falo que não sabe. Enfim, nos anos 70, houve um processo de reafricanização nos cultos afro-brasileiros, como um retorno à africanidade desses cultos. E aí, no plano linguístico, isso se refletiu na valorização da língua iorubá, quase exclusivamente, aliás, da língua iorubá. Tá, e as gays nisso tudo, né? Segundo o Trevisan, e aqui aspas, a linguagem gay é tida hoje como um dos signos de afirmação da sua cultura que impõe marcas positivas, tanto para enfatizá-la, quanto para permitir que só os eleitos a captem. Quanto mais discriminados, mais cifrados. Tá, e por que justo a fala usada nos terreiros que começaria a entrar no gosto das gays? Veja bem, LGBTs, como qualquer ser humano, querem participar de uma religião com a qual eles se sintam bem, sem um julgamento da sociedade, sem serem taxados como os errados, né? Se para participar de ambientes religiosos um gay precisa se comportar como um hétero, isso vai acabar ferindo a própria identidade dele, né? E por isso, uau, gente, tá chovendo hoje. Fazia muito tempo que não chovia. Eu não sei se vocês ouviram o trovão que eu ouvi aqui. Nossa, não é uma chuvinha, é raios e trovões. Enfim, vou pesquisar daqui a pouco qual é o orixá que tem esse trovão. Bem, aí muitos gays recorrem à liturgia do candomblé porque lá eles encontram um espaço que os aceitam de verdade, sem colocar a orientação deles acima das boas ações que eles podem praticar na sociedade, né? Tem uma pesquisa do Peter Fry também, que diz que essa presença LGBT em ritos afro-brasileiros se dá pela associação deles com teatro. A ritualística ser muito teatral. Então, fazendo essa pesquisa, o Fry visitou vários terreiros e viu lá que a dança e as roupas nos terreiros liderados por pais de santo homossexuais eram destacadamente bonitas e apreciadas por todos. Além do fato do que a gente já falou, das religiões serem bem menos repressivas quanto à sexualidade, né, do que outras práticas religiosas. E, em grande parte, isso é porque nelas a moralidade não tem muito a ver com a sua intimidade sexual, mas sim com outras práticas. Bem, mas isso também não significa que os terreiros sempre foram receptíveis aos gays. Um exemplo disso é que entre o final dos anos 80 e o início dos 90, com base, segundo uns levantamentos feitos pelo antropólogo Luiz Felipe, os terreiros mais tradicionais do Rio de Janeiro tinham uma baita rejeição, principalmente pelos afeminados. Mesmo assim, não resta dúvida de que as religiões afro, em geral, representam um importante santuário para gays e lésbicas. E, atualmente, eles exercem uma dupla resistência à crescente corrente fundamentalista evangélica, que tem na sua mira ataques tanto para os terreiros quanto para os LGBT. E já que falamos em resistência, o Pajubá ele tem origem na necessidade de uma forma cifrada de a comunidade LGBT se comunicar durante a ditadura. É muito apagada essa história, mas houve fortes violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura militar contra a população LGBT. E eu cito aqui um trecho do documento oficial da Comissão da Verdade. Aspas. Mesmo na historiografia dedicada à ditadura, nota-se que havia uma lacuna de trabalhos mais sistemáticos e aprofundados com um recorte específico de gênero e sexualidade.
investigar e discutir as complexas relações entre a ditadura militar e as homossexualidades, no plural, como se dizia à época, para dar conta de todas as formas de orientação sexual e identidade de gênero, foi uma contribuição fundamental para o aprofundamento democrático dado por essa comissão. Em São Paulo, as perseguições seguiram um padrão de policiamento muito pesado, principalmente entre 1976 e 82, com as polícias militar e civil unidas nesse processo, e elas usavam geralmente a contravenção de vadiagem para justificar essas repressões. Um nome muito conhecido foi do delegado José Wilson Riquetti, que comandou a Operação Rondão, perseguindo vários grupos marginalizados e estigmatizados. Lembrem desse nome, Riquetti, que está nesse momento sentado no colo do capeta. No dia 1º de abril de 1980, saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo com o título Polícia já tem plano conjunto contra travestis. Essa matéria apresenta a proposta das polícias civil e militar de, aspas, tirar os travestis das ruas de bairros estritamente residenciais, reforçar a delegacia de vadiagem do DEIC para aplicar o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, destinar um prédio para recolher somente homossexuais e abrir uma parte da cidade para fixá-los são alguns pontos do plano elaborado para combater de imediato os travestis em São Paulo. Fecha aspas. Mas a gente tem que lembrar que tudo vem com uma resistência. E houve muita resistência. E, por exemplo, em 13 de junho de 1980, houve uma manifestação bem grande em que os manifestantes foram da escadaria do Municipal e do Teatro Municipal, aqui no centro de São Paulo, e foram em passeata até o Largo do Arouche, entoando palavras de ordem como amor, feijão, abaixo a repressão, lutar, vencer, mais amor e mais prazer, ABX, liberte as travestis, somos todas prostitutas e ainda abaixo o subemprego, mais trabalho para os negros. E aí tem duas iniciativas que eu acho muito legais, muito maravilhosas. E a primeira delas, que eu vou citar aqui, é o Lampião da Esquina. Foi um jornal que circulou entre 1978 até 1981, chegou a 37 edições. Foi o primeiro jornal com temática LGBT do Brasil. Aí eu vou citar aqui um trecho do João Silvério Trevisan, na edição número 0, em 1978. Eu sei que eu tô muito citadeira hoje, mas é que às vezes as pessoas escrevem de um jeito que eu não vou falar melhor que ela, sabe? E aí eu vou citar. E vocês vão ter acesso a uma forma mais legal de falar um tema do que eu poderia elaborar. Vamos lá. Um jornal homossexual? Para quê? O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como uma espécie de maldição, como se seu sexo não fosse aquele que ele desejaria ter. Para acabar com essa imagem padrão, Lampião não pretende solucionar a opressão nossa de cada dia, nem pressionar válvulas de escape. Apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não reprodutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, deve ser caracterizada como uma minoria oprimida. E uma minoria, elementar nos dias de hoje, precisa de voz. Lampião deixa bem claro o que vai orientar a sua luta. Nós nos empenharemos em desmoralizar esse conceito que alguns nos querem impor, e que nossa preferência sexual possa intervir negativamente em nossa atuação dentro do mundo em que vivemos. Uma coisa que eu acho muito bafo no Lampião da Esquina é isso dele intercalar diversas corporeidades, então vai sempre intercalando as questões raciais, de gênero, dos machismos e coisas de políticas sociais. Aí, agora eu vou falar de um grupo que quando eu conheci eu fiquei bege. Vocês conhecem os The Croquettes? Quem não conhece, olha que bom, vocês vão ter a oportunidade de ficar bege ao ver pela primeira vez também. Eles foram um grupo carioca que marcou o cenário artístico brasileiro nos anos 70, com atores e bailarinos que se tornaram símbolos da contracultura, confrontando a ditadura, usando a ironia e inteligência.
Os espetáculos revolucionaram os palcos com performances de homens com barba e pernas cabeludas, contrastando com sapatos de salto alto e roupas femininas. O grupo The Croquettes está situado num contexto social, político e cultural de eclosão da visibilidade das identidades sexuais e dos gêneros dissidentes, né? Aliás, os anos 60 e 70 foram emblemáticos para a emergência desses novos horizontes que impulsionaram o desenvolvimento das subculturas LGBT, tanto no Brasil como em outros países. Pensa que Stonewall foi em 1969. No Brasil, essas subculturas já existiam em centros urbanos, como as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, desde os anos 50 e 60, ocupando espaços de sociabilidade gay em efervescência, como bares, discotecas e bailes de carnaval. Só que no resto da vida cotidiana, prevaleciam as normas e papéis de gênero rígidas e binárias, né? Assim, entre o movimento hippie e o tropicalismo, a revolta de Stonewall e a ditadura militar, surgiu em 1972 o The Croquettes. As performances desses 13 bailarinos perturbavam, direto ou indiretamente, as noções tradicionais e dicotômicas de gênero e de sexualidade. Nos palcos, eles revelavam uma multiplicidade de formas de ser, de desejar, afrontando não só a ordem heteronormativa, mas também deixando desorientada a força repressiva da ditadura, por conta da expressividade política das suas performances. A galera ficava muito confusa. É que eu tô visualizando aqui uma das cenas, assim. Life is a cabaret. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E eu não consigo descrever pra vocês, desculpa. Pensa, eram tempos de AI-5, em pleno terrorismo de Estado, policiamento, repressão, cerceamento das liberdades individuais de expressão e artísticas. E os The Croquettes criaram um mundo oposto aos anos de chumbo. Um mundo com maquiagens fortes, figurinos divertidíssimos e recriações do próprio corpo. Eles ficavam num espaço dúbio, ostentando ao mesmo tempo elementos do masculino e do feminino. E diziam: nós não somos homens. Desculpem, mas nós não somos mulheres também. Nós somos gente. Os Z, além de acrescentarem reverência, né, a esse período, se tornaram figuras, emblemas do movimento gay brasileiro que emergiu no final da década de 70. Aliás, gente, The Croquettes, se Z é DZI, tá? Mas eles vão ficar nas referências, na descrição do episódio, claro. E as performances deles encarnaram o espírito subversivo queer antes mesmo do nascimento desse termo, enquanto um movimento político e teórico da década de 80. Nossa querida, tá gongada? Cadê a Stacy? Cansada, morta, tá colocada. Escandaloso, feia, bicha feia, a senhora é feia. Feia, 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 morta, mira monocó, morta, mira monocó, já quero. Todas querendo me tombar, todas querendo me tombar, mas não desci do salto, não desci, mas não desci do salto, não desci. O som. Vamos agora escutar um diálogo fortemente baseado em Pajubá. Aliás, é um vídeo do Las Bibas from Vizcaya, chamado Plantão Telecurso Pajubá. E é isso, aprendam. Olha ela! Dona Maju Summer, nossa cientista e PhD dos Paranauê, formada na Unimona, Prêmio Literário da Academia de Letras de Pajubá. Eita, que Demi chegou ornando hoje. Gente, é o seguinte, olha, a parte de vários workshops que eu já tenho marcado Brasil afora, né? Não se preocupe porque eu vou fazer uma enciclopédia impressa pra vocês entenderem muito bem o que é o Pajubá. Enquanto isso, quem quiser me contratar como DJ é só contactar com Las Bibas, queridas. Mas um aviso, gata, eu tô mostrando fotos aqui da boatezinha que queria me contratar pra fazer um workshop e um show ao vivo. Não rola, gente. Eu tô no aeroporto 3 horas esperando o promoter. Olha o carro que ele foi me buscar. Mandrake, bicha, Mandrake. Aproveitando, Dona Maju, Mandrake por acaso é algum super-herói? Demi, gata, não faz a Godzilla. Mandrake quer dizer assim, pare,
Pense, reflita, stop. E o que é a Fofi que você se despediu no programa passado falando? A Fofi ou a Fofi é futu, mau cheiro. E a famosa pencas de Sicília? É o a Fofi de sovaco, famosa sovaqueira. E qual a marca desse seu apatá preto tão bonito e tão alto? Meu ilepisante, meu apatá, o meu salto alto é da Miu Miu, que eu não sou obrigada. E esse seu carupê, é natural, é nylon ou é canecalon? Amapô, please, não faz a cocibaré. E os dundu que a senhora pega, gosta de necodara ou necamatim? Neca Aldara, neca potente, seja AD, Ere, Cafuçu, boy magia. A pergunta que não quer calar, Maju, vai comer ou quer que embrulhe? Bem, pra quem não entendeu pitocas nenhuma, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail pessoal, né, que é do Pajubá Call Center, pra receber as dúvidas de vocês, né? Eu vou atender todas, né? Agora vão devagar porque eu tô meio de Bagé, né? 4 pacotes de votos por dia. E no próximo programa, Cafuçus, onde vivem, onde habitam, quem são, o que fazem? Arrasou, Maju, esse programa do Cafuçu me interessa deveras. Agora vamos às observações linguísticas do Pajubá. Antes de tudo, lembrar das raízes africanas, né? É importante salientar que muitas expressões que atualmente são usadas de origem iorubá passaram por um processo de variação fonética, principalmente quando deixaram de se restringir apenas aos eventos religiosos e passaram a ser usadas nas ruas pela comunidade LGBT. A língua principal, língua cultural principal de base é o Pajubá, é o Iorubá, que é um idioma da família linguística nígero-congolesa, falado pelos iorubás em diversos países, como Nigéria, Benin, Togo, e no Brasil dentro de um contínuo cultural linguístico composto por 22 a 30 milhões de falantes. Aqui no continente americano, o Iorubá, quando usado em ritos religiosos, aliás, é chamado de Nagô. Mas eu não vou ficar falando um monte de Iorubá aqui, porque a ideia é que um dia a gente tem um episódio só para ele, e aí não vamos estragar surpresas, né? Ele tem, além disso, coisas de outras línguas, então, do inglês, como boy, sim, quando a gente fala, o boy ali, não sei o que, isso é origem Pajubá. Ou do francês, basfon, que é um lugar do babado, ou um escândalo. Bem, alguns exemplos que a gente pode destacar de palavras, por exemplo, aqué, que é dinheiro, ocó, que é homem, oti, que é vinho, que ficou otim no português, dara é belo ou grandioso, e no português a forma ficou odara, no Pajubá, né, a forma ficou odara, né, ocorrendo uma epêntese de vogal. Cara, eu tô com um dicionário com a Aurélia aqui, que eu vou falar nas indicações, mas é muita coisa, não, só que eu não vou ficar lendo uma lista de palavras aqui, né? O Pajubá, ele é muito metafórico, muito metonímico também, né? Se a gente pensar que metáfora é você mapear os traços de um domínio conceitual para outro, para se referir a um elemento de outro domínio conceitual, e você mapeia algum dos traços só, né? Então, ou metonímia enquanto um elemento que te leva a outro elemento, uma parte desse elemento que te leva a outro. Por exemplo, amapô significa vagina em Iorubá. Em Pajubá significa mulher. Então é como uma metonímia da parte pelo todo. Ou mesmo se a gente pensar no termo racha, que usam para falar de mulher, que além de tudo é bem lexical, né? Ou bem lexical não, bem icônico, né? Mapeando o traço de um campo semântico para outro também. Ou mesmo a expressão bater um bolo. Vamos ver se vocês... Bem, quem já manja Pajubá já sabe o que é, mas quem não manja, imagina você batendo uma massa de bolo lá com o negócio na mão lá. O batedor. Sei lá o nome. Agora imagina o movimento da sua mão. Agora pensa esse movimento, agora imagina uma frase assim, e aí, bater um bolo pro boy? É metafórico, não? Ou mesmo quando falamos só no close, vou dar close... E aí, nós também temos construções frasais originadas também desses itens lexicais. Então, checar significa defecar. Passar o cheque, engraçado, né? Porque checar, não vou dar detalhes. Passar o cheque é fazer algo parecido, mas enquanto você está com uma neca no Edi. E eu adoro, porque o Pajubá me permite falar palavrões sem falar ao mesmo tempo, e aí fica só para os entendidos, nos dois sentidos, inclusive entendidos
Uma coisa muito comum também no pajubá são os antropônimos, essa criação de um significado com base em nomes. Então, são muitos exemplos e muitos têm um suporte dos verbos dar e fazer como modalizadores discursivos. Temos, por exemplo, estar a Beth Faria, estar a Heleninha, fazer a Glória, fazer a Kátia ou fazer a Kátia cega. Tem a expressão Nefertiti, que é as gays mais velhas. Tem a Nelsa. E, inclusive, eu descobri nessas pesquisas, queria comentar, um muito conhecido que é o dar a Elsa. A origem disso é porque quando a Elsa Soares estava com Garrincha, a galera dizia que era por interesse, que era para dar golpe. E aí eu pensei, porra, não é legal, né? Pensando bem, gosto tanto da Elsa Soares, ela não merece isso. Mas ó só, como a gente já tem variação diacrônica, nós temos atualmente fazer a Wynonna, que é muito mais legal que fazer a Elsa, pois ela é inclusive filmada, a gente tem registro, não é difamação, não é calúnia. Vamos trocar fazer a Elsa por fazer a Wynonna, tá bom? Aliás, tem muita expressão que as pessoas usam no português brasileiro que nem sempre sabem que são do pajubá. Então a gente tem babado, chuca, mala. Mala não o objeto, quando a gente fala mala dá a parte do corpo masculino. Colar velcro, sapatão é de origem pajubá também. Boy, uó, gilete. E gilete já é chamado de pajubá arcaico, hein? Que as gay novinhas não falam isso não. Então é isso, né? A gente tem variação regional, acho que é diatópica. A galera da sociolinguística, se quiser me dar uma força, acho que é diatópica, né? Enfim, variação regional. Mesmo o nome, né, que varia de pajubá para bajubá. Aí eu vi alguns vídeos do Pará que eles usam o termo barroco, que eu não conhecia aqui. No Rio de Janeiro tem a Angélica, então fazer Angélica é voltar de táxi para casa, né? Aqui em São Paulo tem a bicha de Blair, que é a pessoa que usa o pajubá errado. São Paulo sendo cagar regra, né? Mas beleza. E é isso, a variação diacrônica, né? As gays novinhas falam uma coisa diferente das mais velhas. E aí, pajubá é língua? Eu vou apresentar aqui algumas discussões e vocês escolham, né? Não, só vou apresentar. Tem uma discussão sobre o pajubá ser um pidgin. Só que, para o pajubá ser tratado como pidgin linguístico, seria necessário contato entre dois povos diferentes, que não é o caso da comunidade LGBT, que tem como língua nativa o português brasileiro, apenas incorporando léxicos do Yorubá com doses de inglês e francês, né? Um pidgin é um sistema de comunicação linguística que não tem falantes nativos, é sempre utilizado como segunda língua e que resulta no contato entre grupos falantes de línguas diferentes. Tem o grupo que conceitua o pajubá como uma gíria, tomando o fato de que os LGBTs estão inseridos numa classe marginal, ou seja, aqueles que vivem às margens da sociedade. Tem uma dissertação de mestrado feita pelo Renato Barroso na Universidade Federal do Amazonas, que é sobre o pajubá, vou deixar nas indicações. E lá ele diz que na comunidade LGBT as expressões são formuladas dentro de uma estrutura frasal com predominância do português brasileiro, e por não ter uma estrutura sintática completa com predominância do Yorubá, a gente não pode chamar isso de língua. E aí temos também o conceito de criptolínguas. Então tem muitos nomes assim de termos para falas, não sei como dizer, como falar de forma a excluir ou confundir pessoas de fora do grupo. Desses eu pensei, tem uma lista aqui, e aí tem dois que eu acho que se adequam mais. Um é o argot, ou argot. Argot seria uma linguagem secreta usada por vários grupos, como grupo de colega da escola, grupo de uma gangue, sei lá o quê, para evitar que pessoas de fora compreendam as suas conversas. O termo argot também é usado para se referir ao vocabulário especializado informal de um campo particular de estudo, ocupação ou hobby. É também uma linguagem apropriada com seu próprio sistema gramatical. E dificilmente essas linguagens secretas são completas, porque os falantes costumam ter alguma língua pública em comum, na qual esse argot é amplamente baseado. Esses argots são léxicos com formas divergentes dessa língua comum. Um outro conceito
é o de antilíngua. Michael Halliday usou esse termo para descrever a língua franca de uma antissociedade. Agora, pega essa viagem, galera. Nossa, é doideira. Ele definiu uma antilinguagem como uma linguagem criada e usada por um grupo antissocial. Uma antissociedade é uma comunidade pequena e separada, criada intencionalmente dentro de uma sociedade maior, como uma alternativa ou uma resistência a essa sociedade maior. As antilínguas são desenvolvidas por essas antissociedades, como um meio de impedir que as pessoas de fora compreendam a sua comunicação e como uma maneira de estabelecer uma subcultura que atenda às necessidades da sua estrutura social alternativa. A antilíngua difere da gíria ou do jargão porque esses são usados apenas entre os grupos sociais rebeldes, incluindo prisioneiros, gangues, adolescentes, sei lá, K-popers, sei lá. Já as antilínguas, elas usam o mesmo vocabulário básico e gramática da língua nativa, fazendo alterações nela. Por exemplo, elas emprestam palavras de outros idiomas, criam compostos não convencionais ou utilizam novos sufixos para palavras existentes. Também podem mudar palavras usando metátese, que consiste em trocar os fonemas de lugar na mesma sílaba. Por exemplo, no latim era semper, o que em português ficou sempre, né? Só inverteu a posição desse rã. Então, pode ser por metátese, pode ser por uma formação invertida. Hoje a gente vê, em vez de falar gay, fala-se yag, ou mesmo substituindo alguma consoante e tal. As antilinguagens, elas não são simplesmente dialetos, sei lá, de idiomas existentes, variações de idiomas existentes. Elas fazem a conexão entre uma comunicação verbal e uma manutenção da estrutura social. Por essa razão, o estudo das antilínguas é um estudo de sociologia e de linguística. Esse mesmo pesquisador, o Halliday, listou 9 critérios para que uma língua deva atender. O que uma língua tem que ter para ser considerada antilíngua? Vamos lá. 1. Uma antissociedade é uma sociedade que é criada dentro de outra sociedade como uma alternativa a ela. 2. Os primeiros registros geralmente chegam até nós na forma de listas de palavras. 3. A forma mais simples adotada por uma antilíngua é a de novas palavras para substituir antigas. É uma língua relexicalizada. 4. O princípio é de mesma gramática, vocabulário diferente. 5. A comunicação eficaz depende da troca de significados inacessíveis a quem não pertence àquela antissociedade. 6. A antilíngua não é apenas um extra opcional, ele é o elemento fundamental na existência de uma vida paralela. 7. O veículo mais importante da manutenção é a conversação. Todos os que empregam essa mesma forma de comunicação são outros que também mantêm essa realidade. 8. A antilíngua é um veículo de ressocialização. E 9. Existe continuidade entre a língua e a antilíngua. Louco, né? As antilínguas também, às vezes, são usadas na ficção. E aí elas não têm léxicos completos, né? Um exemplo muito famoso é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E é um exemplo conhecido e o personagem principal é um adolescente que fala uma antilíngua chamada Nadsat. Há outros exemplos em outras partes do mundo, claro, que se assemelham ao Pajubá. Então tem o Gael, falado na África do Sul. É derivado da língua inglesa e da língua africâner, usada basicamente pelas comunidades urbanas dos homens gays da África do Sul. E assim como o Pajubá, o Gael surgiu para ser como uma língua secreta numa sociedade opressiva. E para terminar essa parte, eu queria lembrar de uma coisa que o Renato Barroso comentou lá na dissertação de mestrado dele, que nós precisamos pensar o quanto devemos agradecer as travas, porque são elas, dentro da comunidade LGBT, as que mais falam e disseminam as expressões do Pajubá para as ruas, e assim tem enriquecido as pesquisas dentro do campo da antropologia, da sociedade e da linguística.
As travas bem babadeiras não deitam pra bofe nenhum. Ela sai pra bater beira e volta com 1001. Sai de dia, sai à noite, não pode esquecer o quanto. 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 Eu fui caçar um boy, lá no Ver o Peso. Vi umas bichas ali penando, eu logo pude prever. Não tem porta pra bater, não tem PG pra fazer, mas sei que vai clarear, vai surgir o PG pra você. Não pode esquecer o quanto, não pode esquecer o quanto, não pode esquecer. Tá, pra aprender Pajubá, acho que pra aprender, só se você pertencer ou pelo menos frequentar o Vale, meu amor. Mas vale procurar no YouTube, que tem um monte de vídeo sobre. E procure também gravações dos shows de drag mais antigos. Não essa coisa de performance de dança e música super grandiosa, né? Mas shows de drag como os da Silvete Montilla, da Thalia Bombinha, que eu fui horrores na minha vida. São divertidíssimos e é uma fonte riquíssima de Pajubá. Eu recomendo 2 filmes, que é o documentário The Croquettes e o documentário Madame Satã, que foram citados já ao longo do episódio. O Madame Satã, inclusive, tem inteirinho no YouTube, então tá facinho. E quem estrela é Lázaro Ramos. Para ler, eu recomendo... Tem um dicionário chamado Aurélia, escrito por Ângelo Vip e o Fred Lieb. O dicionário de Pajubá, basicamente. Tem um livro chamado Ditadura e Homossexualidades, do James Green e do Renan Quinalha, também. E houve uma revista eletrônica chamada Revista Geni, que não está mais... ela encerrou as atividades, mas o site está no ar até hoje, está todas as edições lá. Então, é uma revista sobre gênero e sexualidade. Então tem muita coisa interessante, coisas históricas, coisas de diversas esferas da vida relacionada a questões LGBT. Tem um podcast que chama Bichas Nerds, e aí eles inclusive têm um episódio sobre Pajubá. Dei uma passada por lá. Tem uma recomendação que eu sei que vai ser muito difícil, né? Mas fica a menção, pelo menos. Eu queria recomendar uma peça de teatro que chama As Três Uiaras, de SP City. É sobre repressão da ditadura à população LGBT em São Paulo. E aí foi escrito com base nos documentos da Comissão da Verdade, inclusive, e aquilo que eu comentei da Operação Rondon, do Riquete, no Colo do Capeta, essas coisas estão bem trabalhadas lá. Ela foi escrita pela Ave Terrena e dirigida por Diego Moscovici. Sim, o nosso convidado do episódio de Russo, porque aqui a gente não dá ponto sem nó. E assim, vamos ouvir música, sabe? Tem muito nome conhecido, aí eu pensei em falar uns nomes que talvez sejam menos conhecidos. Para ir descobrindo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Teu Pai Já Sabe, é uma banda de hardcore, punk, ok. E aí, eu adoro que eles façam esse tipo de som. Vão lá ver. Inclusive, Teu Pai Já Sabe tocou aqui no episódio hoje, com punk rock também é pra viado. Tem uma banda que chama Testículos de Mary, pena que acabou, mas no YouTube tem lá vídeos maravilhosos. E também tem um grupo de hip hop chamado Quebrada Queer, massa demais, vão ouvir. E eu queria deixar uns recadinhos, né? Então, queria muito agradecer a galera que participou da nossa live no mês de junho. Agora eu não me lembro o dia exato, mas porque a gente completou 1 ano do primeiro episódio do Babel. Então a gente fez uma live, bateu um papo com a galera, melhores ouvintes, eu aprendi, por exemplo, que tem gente que canta analisando essa cadeira, ela é de praia. Enfim, mudou minha vida. Queria lembrar vocês das nossas redes sociais, né? A gente tá no Facebook, aí no Twitter e no Instagram, nossa arroba é Babel Podcast. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo, né? A gente ainda não mantém o podcast, a gente ainda tira dinheiro do nosso bolso para conseguir fazer as coisas.
mas quem puder contribuir financeiramente, né, acho que a partir de R$2 já dá, tem lá, 2, 5, 10. E também tem outras formas, que é a divulgação, né? Então, alguém fala, sei lá, porque em Tupi-Guarani, você fala, pô, Tupi-Guarani não é língua, cara. Olha só, ouve esse episódio número 7 do Babel aqui, ó. Taca o Babel neles, entendeu? Ou sai divulgando, sabe? Vai falando, recomendações, assim, ajudam para um caramba. E, por fim, eu queria pedir desculpa pelo áudio, né? Eu sei que tá chovendo aqui, meu Deus, mas eu não tinha o que fazer. E a gente tá gravando como dá também, né? Tá nessa situação pandêmica e eu e o Bruno fazemos parte das 42 pessoas que estão respeitando o confinamento social. Então a gente tá fazendo o que pode, galera, mas é com muito carinho. Os momentos de lidar com o Babel são momentos muito prazerosos e eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito de falar sobre esse tema. Qualquer comentário, qualquer coisa assim, venham, procure a gente. E é isso, pra terminar, eu vou colocar uma música da MC Linda Quebrada. Não sei se você está ouvindo ao lado de crianças, mas enfim, não vou falar mais nada. Um beijo pra todo mundo e a gente se encontra logo mais. MC Linda Quebrada. Ei, se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer, envia descer, envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir, cola juntas, transviadas, sapatão, bora envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater a bunda na nuca. Ei, se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer, envia descer, envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir, cola juntas, transviadas, sapatão, bora envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviar descer tem que bater, 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 bater a bunda na nuca. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.